Novidades no mercado de sementes para a formação de pastagens. Os produtos são adaptados ao clima, com alto desempenho na produção de massa verde, elevado poder de germinação, nutritivos e proteção contra ataques de fungos do solo. O engenheiro agrônomo Tiago Feitosa é representante técnico para vendas da Soesp, empresa especializada em sementes para pastagens e referência para mercados dentro e fora do país. Para a região Nordeste, a Soesp desenvolveu ampla linha de sementes para a formação de pastagens para gado de corte e leiteiro. Na verdade, a Soesp hoje ela trabalha com toda a linha de braquiárias e pânicos, né, disponível aí no mercado brasileiro. Então a gente tem para todos os tipos de situações de climas diversos que a gente tem dentro do nosso país, né, a gente tem esses materiais adaptáveis. Falando especificamente aqui do Piauí em si, falando aqui do leste do Maranhão, nós temos também alguns materiais mais adaptados. Hoje a gente foca muito aqui na Mombaça, Zuri, Tamani, inclusive o próprio Quênia, que é um material novo. Se adaptou muito bem aqui na região e a gente tem tido um grande incremento desses materiais no mercado. Doutor Tiago, são opções para a pecuária leiteira, pecuária de corte, no caso da bovinocultura? Sim, na verdade são para as duas opções. Hoje o que define muito isso é muito o sistema de produção do produtor, né? Não só exclusivamente a pastagem. Obviamente que você parte do princípio de escolher qual material que você vai ter como forragem para disponibilizar para o material. Por exemplo, se a gente falar numa pecuária de leite, pecuária leiteira, a gente fala de materiais que tem um teor de proteína maior, só que isso também está muito ligado à adubação, correção de solo. Não é simplesmente você ter um material que pode te dar mais produtividade, mas se você também não dá assim, o mínimo para ele não consegue te responder dessa forma. A pecuária de corte em si é uma pecuária que, hoje, como a gente trabalha muito com braquiária nas pecuárias de corte, então as braquiárias têm um pouquinho, teor de proteína um pouco abaixo dos pânicos, né? Só que isso a gente tem muito volume e braquiária é mais fácil de manejo. Em geral, falando de um modo geral, lógico que tem as particularidades, né? De acordo com o sistema de produção, rotacionado ou extensivo. A Soesp tem a linha Advanced, sementes blindadas, com garantia de excelentes resultados na pecuária, no campo, na formação da pastagem. Então, na verdade, a pastagem por si só, ela é a base, né? A gente fala que ela é a base da alimentação animal. Hoje a gente vê um cenário em si que está muito aquecido em relação a tanto a pecuária de leite como de corte. Porém, em contrapartida, se você pensar em alimentação, né, específica, como mineral ou até mesmo um proteinado, também reagiram junto com o preço da arroba em si ou do leite. E a pastagem ainda é um alimento mais barato. Ela é a base de tudo e é o alimento mais barato. Então, para o produtor ter uma lucratividade maior, você tem que ter uma pastagem bem estabelecida, forragem, né, em abundância para oferecer para o animal e assim você aumentar, né, seu ganho na propriedade. Na verdade, a tecnologia Soesp Advanced, né, é uma tecnologia que foi lançada em 2011 pela empresa, né, depois de vários anos de estudo aí até conseguir chegar no produto ideal da forma que eles queriam. O que basicamente é a Soesp Advanced? A gente trabalha com sementes de alta pureza, com alto vigor, entendeu? E essas sementes são tratadas com fungicida, inseticida, polímero e grafite. Então isso basicamente, o que ele responde, o que ele dá de benefício à semente, na verdade. Você diminui o ataque de pássaros, de formiga e de fungos de solo. A questão de pássaro é basicamente comparando ele com uma semente nua. Obviamente que o passarinho vai preferir uma semente que não tenha um tratamento, né, do que uma semente com grafite, que é o nosso caso, pela palatabilidade. Mas isso é só uma pequena redução. No caso de formiga, por causa do inseticida, você tem uma redução muito grande, que a formiga carrega muita semente. Então você consegue reduzir bastante esse ataque. E o fungicida, né, que é a proteção em relação aos fungos de solo, que isso daí quando a gente começa a ter umidade no solo, ataca muito a semente, né? Então isso é um dos principais fatores da Soesp Advanced, que com tudo isso a gente associa a plantabilidade, né, e o principal que é o custo por hectare. O produtor, mesmo com toda essa tecnologia, consegue ter um custo reduzido por hectare do que as outras empresas apresentam no mercado. Semente no solo, pasto formado. Semente no solo, pasto formado. O planejamento da propriedade é fundamental
nesta época do ano, principalmente com o episódio da pandemia, que afetou bastante todas as atividades produtivas. Mas para a formação de pastagem, que opções a Norte Rações preparou para o criador, para o pecuarista? Estoque com sementes de qualidade já está pronto para quem procura a formação de uma boa pastagem. Que procedimento o criador deve adotar a partir de agora no planejamento da instalação da pastagem? A gente sempre volta a frisar que a propriedade ela depende de um planejamento anual a ser seguido na hora certa, né? E com essa pandemia, a gente planejou no início do ano, após essa pandemia ter vindo, dificuldade de contato com a fazenda, com o criador, a gente lançou uma campanha de venda antecipada e a gente foi abraçado com essa campanha, foi muito bem-vinda para a nossa empresa. A gente até vem aqui agradecer os parceiros que vieram fazer negócio com a gente com antecipação, se planejando para esse período agrícola que vem chegar agora em dezembro e janeiro do próximo ano. Então a Norte Rações trouxe uma condição de preço especial, uma condição de prazo especial, aliada a um material de altíssima qualidade. Então todos eles, com a confiança que temos com a nossa empresa e com a credibilidade que nós temos com o material, não tivemos muita dificuldade em fechar negócio antecipado. Sendo assim, facilitou muito esse intercâmbio entre a empresa e o criador nesse período de pandemia. Uma dificuldade muito grande de deslocamento, de falta de recebimento nas fazendas, mas a gente conseguiu trazer esse plano e foi muito bem aceito. Na linha Advanced, a Norte Rações oferece ao mercado as variedades Braquiária Brisanta, Massai, Mombaça, Tanzânia, Tamani e Zuri. Por que o Mombaça se sobressai como alternativa de semente para a pastagem em relação a espécies como a Tamani? Que comparação o senhor faz? Que relação o senhor faz em relação a essas espécies? Então, na verdade, são duas espécies que são muito boas como alternativa para a pecuária. O Mombaça, como você mesmo citou agora há pouco, ele é mais utilizado para a pecuária leiteira, né, pelo seu grande volume de massa e teor de proteína. Como ele tem, aqui a gente pegar as nossas regiões do Maranhão, são regiões um pouco mais úmidas, o Mombaça, que ele é um pouco mais exigente em fertilidade e um pouco mais exigente em água. Então ele vai se sobressair melhor. O Tamani já é uma alternativa, por exemplo, para pastejo de ovinos, também de equinos. É um pasto de porte baixo, de folha fina e haste curta. Então você tem menos problema com a questão de manejo de pasto, né? No questão de passar do ponto e às vezes o que acontece muito com a Mombaça, passa do ponto e dá o talo e o animal não consegue mais aproveitar essa forragem. Outra inovação da Norte Rações para os criadores: equipamentos para o plantio de sementes na pastagem. Hoje mudou muito com a semente de qualidade como essa, semente pura, ela se torna uma quantidade pequena por hectare, né? A quantidade de quilos utilizada por hectare se torna baixa. Na matraca que fazia antigamente, o convencional, já mudou muito, você não tem mais essa oferta de mão de obra que possa fazer. Então a gente traz um material aqui que é uma máquina, a máquinazinha importada, Maruyama, onde a gente consegue fazer uma regulagem bem precisa com esse material, uma máquina de fácil manejo, fácil regulagem, onde eu consigo semear bem próximo o ideal, que é a quantidade exata de semente por hectare. Evita perdas. Evita perda e evita você estar deixando de cobrir área. O criador pecuarista que tem uma área maior que essa área, a gente trabalha com a outra linha de material que é essa máquina Ikeda, né, uma máquina desenvolvida pela Embrapa, que ela ajusta precisamente o volume de semente, basicamente como essa máquina, mas para uma área maior, onde eu posso inserir ela, acoplar na bateria de um trator, de uma moto, de um quadriciclo, e com um painel automático, onde eu consigo aumentar a precisão dela, a velocidade, a vazão, e ligar e desligar no momento de chegada do final da área. Então, nós temos aqui para atender desde o manual, a matraca e essa tecnologia a ser usada. E o Tiago Feitosa está satisfeito com a parceria Soesp Norte Rações, em Teresina. Soesp Norte Rações já vinha há alguns anos, né? Até antes de eu começar aqui com eles. E pela Soesp, visto com muito bons olhos, de forma satisfatória, que a gente tem alcançado aqui na região, né? Tanto como em números, como em satisfação do cliente. Isso que é o mais importante. Tudo que a gente passa para
para a equipe aqui em treinamentos, eles aplicam e eles repassam para o produtor. Não é simplesmente entregar um produto, é uma entrega técnica. Eles fazem toda a questão de indicação correta ou não, regular os equipamentos. Tudo isso daí eles fazem no campo para que o produtor tenha realmente a efetividade do produto que nós oferecemos. Parceria de bons resultados. Com certeza, muitos bons resultados. Nós estamos com parceria com a SOESP desde 2014. É uma empresa aí que ela surpreende tanto na qualidade quanto na seriedade e nós fazemos nossa parte na entrega com bastante eficiência. E a gente está presente aí junto com o homem do campo. E esse ano de 2020 foi um ano aí bastante especial, que enquanto outros setores infelizmente estão em baixa, a agropecuária está em alta, a agropecuária está em ascensão. É hora de investir na agropecuária. O momento é esse, o momento do agronegócio é esse. Acreditem. E a Norte Rações tem produtos e serviços que vão desde estoque de sementes, a assistência, a orientação do produtor. Exatamente. Nós oferecemos tanto de produtos de qualidade, quanto na orientação técnica, com profissionais altamente capacitados, e empresas multinacionais, que nós somos representantes, que como nós somos os distribuidores, nós conseguimos ter um preço também bastante acessível. Uma parceria que a gente faz com a SOESP, é uma empresa aqui brasileira, mas ela exporta para mais de 9 países, e a qualidade dela é o melhor custo-benefício que nós temos hoje em relação a sementes no mercado. O menor custo por hectare. Ou seja, sementes SOESP, pasto bem formado, vantagens para o criador, seja na pecuária de corte como na de leite. Exatamente.